Agora sim está conectado conosco Murilo Fagundes, nosso repórter do SBT. Ele vai falar com a gente sobre o pacote fiscal. Como é que está essa discussão, Murilo? Como é que foi a votação até o momento? Eu falei mais cedo que foi fatiado ali, o pacote fiscal foi fatiado. Qual que é o pé, ou em que pé que está isso hoje, Murilo? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Boa tarde, Afonso. Boa tarde a todos que acompanham o Poder Expresso aqui no SBT News. Pois é, o pacote fiscal foi fatiado. Ontem nós tivemos a votação da primeira parte desse tão importante texto para o governo e para a economia, e tivemos aprovação, sim, com mais de 340 votos nos cortes de despesas que foram orientados ali ontem, com algumas mudanças, principalmente nos pontos relacionados às emendas, todo mundo ali tendo de contribuir um pouco. Mas hoje, Afonso, nós temos então essa expectativa da votação da segunda parte do pacote fiscal na Câmara, com mudanças acerca do salário mínimo, da política de reajuste do salário mínimo, o que deixa tudo ali mais apertado, né, nessa política de reajuste do salário mínimo, e também a questão do abono salarial, que vai impactar numa redução bastante intensa e bastante notável se esse texto for aprovado. Então são esses dois outros projetos que serão analisados nesta quarta-feira, essa é a expectativa lá no Congresso Nacional. Todas as medidas reunidas, num espaço de até 2030, trarão impacto de 375 bilhões de reais aos cofres públicos. Essa é a conta do governo, viu, Afonso? Mas não adianta na avaliação do mercado. Tá? Essa proposta, esse pacote fiscal é insuficiente, e isso tem sido provado pela evolução do dólar desde o dia 27 de novembro, que foi o dia de apresentação do pacote fiscal pelo ministro Fernando Haddad. Nós estamos preparando uma reportagem hoje para o SBT Brasil, Afonso, a partir das 7h45, na tela do SBT, mostrando exatamente a evolução da moeda norte-americana, e é realmente impressionante. Hoje o dólar bateu R$ 6,31, como vocês têm mostrado aqui desde o início do Poder Expresso, e fechou na cotação de R$ 6,26. É um recorde, né? Essa moeda, a moeda norte-americana, nunca esteve num patamar tão alto. E hoje eu entrevistei o Carlos Eduardo, que é ex-diretor do Banco Central, e ele defende uma mudança radical na política econômica do governo. Ele diz que não adianta o governo focalizar, né, tanto a justiça social quanto o equilíbrio das contas públicas de uma só vez, porque segundo os princípios da economia você precisa priorizar alguma coisa, e neste momento, na avaliação dele e de outros economistas que a gente vem aí escutando, o governo precisa privilegiar, precisa priorizar o corte de despesas, e é o nome, o termo é esse, corte de gasto, corte de despesa. E na avaliação do mercado, esse pacote fiscal não traz medidas robustas para os cortes de despesas. Esse pacote traz apenas algumas formas de enxugar gelo. Essa tem sido a grande máxima do mercado. Mas em contrapartida, Afonso, a gente tem visto desde ontem uma avaliação de ministros do governo atribuindo essa alta do dólar a simplesmente especulação do mercado. E o que dizem os economistas, né, com quem a gente conversou, é que não é apenas especulação. Óbvio que pode ter um movimento ali dentro do mercado financeiro, né, que é atribuído à especulação. Muita gente ganhando dinheiro nesse momento difícil para as nossas contas e para a evolução da moeda norte-americana, mas sim há uma condução da política econômica que tem de ser revista pelo governo. E prova disso é que agora há pouco o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista coletiva e ele disse que não descarta novas medidas de cortes de despesas, mostrando então que essa pressão pode fazer algum efeito nessa condução da política fiscal. Mas indo por partes, Afonso, nós temos sim essa proposta de pacote fiscal, de cortes de gastos sendo votada no Congresso num prazo apertadíssimo. A gente votou a primeira parcela ontem na Câmara, segue para o Senado. Hoje o ministro da Fazenda e o ministro das Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha, estiveram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão aguardando o recebimento dessa primeira parte, mas o recesso está batendo a porta, né, Afonso? A gente sabe que o prazo é muito curto, uma proposta muito densa, muito complexa, o governo está apostando as fichas nessa aprovação, mas a gente tem um cenário fiscal e econômico bastante preocupante nas últimas semanas de 2024. Murilo, e essas mudanças que o Congresso fez aí, atendem à expectativa do mercado
ou não? E outra dúvida, só para a gente encerrar também, vai dar tempo de votar até sexta-feira? Afonso, o governo diz estar confiante. Da mesma forma que a regulamentação da reforma tributária foi aprovada e o governo contava com isso, os ministros de Lula têm dito que o Congresso vai aprovar sim nesta semana, aos 45 do segundo tempo, o pacote fiscal. Você me pergunta se o mercado está satisfeito com as mudanças feitas pelo Congresso. Afonso, o mercado nunca está satisfeito, né? Isso a gente pode apontar. Nesta semana, menos ainda, tá? Então já está insatisfeito com a proposta enviada pelo governo, que na avaliação do mercado é insuficiente, e também está insatisfeito com as mudanças feitas pelo Congresso. Até porque o Congresso votou hoje a LDO, né? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que na verdade orienta o orçamento de 2025, que também tem que ser votado nesta semana. É muita coisa para ser analisada. E nessa LDO, o Congresso permite ali gastos além do esperado para estatais, permite também uma flexibilização do fundão, permite também ali nas emendas parlamentares uma flexibilização, dando mais poderes ao Congresso. Então, Afonso, infelizmente o cenário, sem trazer aqui alarmismo, pessimismo, mas não é dos melhores não, viu? Perfeito. Esse foi Murilo Fagundes, falando aqui de Brasília, explicando para a gente como é que está esse pacote fiscal, falou bastante de economia, aumento do dólar e falou do posicionamento do governo federal com relação a todos esses temas. Murilo, obrigado aí pela participação no Poder Expresso. Até a próxima, meu amigo. Um abraço para você. Abraço, Afonso. Sempre bom falar contigo.